Julgados cobrados no Sebrasp 2025D Constitucional, Parte 3. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo. STF. Plenário. Re 729.744, Minas Gerais. Réu. Min. Gilmar Mendes. Julgado em 10 de agosto de 2016. Repercussão geral. Tema 157. Info 834. Para os fins do artigo 1º. Inciso I. Alínea G. Da Lei Complementar 64.990 a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas câmaras municipais, com auxílio dos tribunais de contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. Os tribunais de contas, ao apreciarem as contas anuais do respectivo chefe do Poder Executivo, podem proceder à tomada de contas especial, TCE, por conseguinte, condenar-lhe ao pagamento de multa ou do débito ou, ainda, aplicar-lhe outras sanções administrativas previstas em lei, independentemente de posterior aprovação pelo Poder Legislativo local. 1. Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário. 2. Compete aos tribunais de contas, nos termos do art. 71 II da Constituição Federal de 1988, o julgamento das contas de prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas. 3. A competência dos tribunais de contas, quando atestada a irregularidade de contas de gestão prestadas por prefeitos ordenadores de despesa, se restringe à imputação de débito e à aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação pelas câmaras municipais, preservada a competência exclusiva destas para os fins do art. 1º. Inciso I. Alínea G. Da Lei Complementar número 64.990 É inconstitucional lei estadual que exija certidão negativa de violação aos direitos do consumidor, dos interessados em participar de licitações e em celebrar contratos com órgãos e entidades estaduais. Esta lei é inconstitucional porque compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratos. Art. 22. XXVII. Da CF. 88. Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Súmula vinculante 3 nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o
contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. É inconstitucional norma da Constituição Estadual que preveja que compete privativamente à Assembleia Legislativa julgar as contas do Poder Legislativo Estadual. Seguindo o modelo federal, as contas do Poder Legislativo Estadual deverão ser julgadas pelo TCE, nos termos do art. 71. IC. C-art. 75. Da CF. 88. A exigência de prévia lei complementar estabelecendo condições gerais para a instituição de fundos, como exige o art. 165. Nono. II. Da Constituição, está suprida pela Lei nº 4.320. De 17 de março de 64. Recepcionada pela Constituição com status de lei complementar. Embora a Constituição não se refira aos fundos especiais, estão eles disciplinados nos arts. 71 a 74 desta lei, que se aplica à espécie A. O FGPC, criado pelo art. 1º da Lei nº 9.531, 97. É fundo especial, que se ajusta à definição do art. 71 da Lei nº 4.320, 63. B. As condições para a instituição e o funcionamento dos fundos especiais estão previstas nos arts. 72 a 74 da mesma lei. A exigência de prévia autorização legislativa para a criação de fundos de qualquer natureza é suprida pela edição de medida provisória, que tem força de lei, nos termos do seu art. 62. Poder Executivo. É inconstitucional, por violação ao princípio democrático. Norma de Constituição Estadual que, a pretexto de disciplinar a dupla vacância no último biênio do mandato do chefe do Poder Executivo, suprime a realização de eleições. Não usurpar competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. Art. 61. Primeiro. II. A. C. I. Da Constituição Federal. Disposições Gerais do Poder Judiciário. STF. Repercussão geral. Matéria constitucional. Recusa do recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. Exige 2/3 do plenário. STJ. Relevância. Questão de direito federal infraconstitucional. Não conhecimento do recurso especial por ausência de relevância. Exige 2/3 do órgão competente para julgamento. Turma. Seção ou corte. Órgãos do Poder Judiciário. Compete exclusivamente ao STF processar e julgar originariamente ações propostas contra o CNJ e contra o CNMP no exercício de suas competências constitucionais. Atividades fim. Compete ao STJ processar e julgar os crimes praticados pelos conselheiros dos tribunais de contas, mesmo que não estejam relacionados com o cargo. As mesmas garantias e prerrogativas outorgadas aos desembargadores dos tribunais de justiça devem
ser estendidas aos conselheiros estaduais e distritais, no que se inclui o reconhecimento do foro por prerrogativa de função durante o exercício do cargo. Haja, ou não, relação de causalidade entre a infração penal e o cargo. A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Não há necessidade de prévia autorização da ALI para que o STJ receba denúncia criminal contra o governador do estado. Vale ressaltar que se a Constituição estadual exigir autorização da ALI para que o governador seja processado criminalmente, essa previsão é considerada inconstitucional. Assim, é vedado às unidades federativas instituir normas que condicionem a instauração de ação penal contra governador por crime comum a previa autorização da Casa Legislativa. Se o STJ receber a denúncia ou queixa-crime contra o governador, ele não ficará automaticamente suspenso de suas funções. Cabe ao STJ dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. Compete ao Juízo Federal do endereço do destinatário da droga importada via correio processar e julgar o crime de tráfico internacional. Súmula 587, STJ. Para a incidência da majorante prevista no artigo 40. V. Da Lei 11.343/06. É desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Funções essenciais à Justiça. É inconstitucional a exigência de inscrição do defensor público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Os defensores públicos não precisam estar inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, para desempenhar suas funções institucionais. É inconstitucional norma estadual que fixa o tempo de serviço público no ente federado ou o tempo de serviço público em geral como critério de desempate na aferição da antiguidade para a promoção e a remoção dos defensores públicos locais. Essa norma afronta a competência do legislador complementar nacional para tratar sobre o tema. Arts. 61. Primeiro. II. D. 93. E 134. Primeiro e quarto. CF. 88. Além de violar o princípio da isonomia. Arts. 5º. Caput. E 19. II. CF. 88. Ofende a autonomia administrativa das defensorias públicas a decisão judicial que determina que o funcionamento do órgão ocorra em sistema de plantão ininterrupto de 24 horas. Ofende a autonomia administrativa das defensorias públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98. Caput e 2º. Do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT. A Defensoria Pública pode propor ação civil pública na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos,
A Defensoria Pública, ao ajuizar uma ACP, deverá provar que os interesses discutidos na ação têm pertinência com as suas finalidades institucionais, relacionados à proteção dos interesses dos hipossuficientes necessitados, ou seja, indivíduos com insuficiência de recursos. A Defensoria Pública tem legitimidade para ajuizar ação civil coletiva em benefício dos consumidores de energia elétrica. A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em ordem a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, as pessoas necessitadas. A legitimidade ativa da Defensoria Pública para propor ações coletivas não está condicionada à comprovação, ao tempo do ajuizamento da demanda, de que pessoas necessitadas serão afetadas pelos resultados advindos do julgamento da causa. A Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. A regra de escolha do Advogado-Geral da União, prevista no art. 131. 1º da CF, 88. Não é aplicável aos Estados-membros por simetria. Desse modo, os Estados-membros podem editar normas com requisitos diferentes para a escolha dos Procuradores Gerais do Estado. É constitucional norma de Constituição Estadual que restringe a escolha de seu Procurador-Geral aos integrantes da carreira da advocacia pública local. A instituição de procuradorias municipais depende da escolha política autônoma de cada município, no exercício da prerrogativa de sua auto-organização. É inconstitucional a interpretação de norma estadual que conduza à obrigatoriedade de implementação de procuradorias municipais. Eis que inexiste norma constitucional de reprodução obrigatória que vincule o poder legislativo municipal à criação de órgãos próprios de advocacia pública. É materialmente inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que estabeleça a possibilidade de contratação direta e genérica de serviços de representação judicial e extrajudicial, por ferir a regra constitucional de concurso público. Realizada a opção política municipal de instituição de órgão próprio de procuradoria, a composição de seu corpo técnico está vinculada à incidência das regras constitucionais, dentre as quais o inafastável dever de promoção de concurso público. Art. 37. II. Da CF. 88. Não há na Constituição Federal previsão para que os municípios instituam procuradorias municipais organizadas em carreira, mediante concurso público. Não existe, na Constituição Federal, a figura da advocacia pública municipal. Os municípios não têm essa obrigação constitucional. São formalmente constitucionais, e não usurpam competência privativa da União para legislar sobre direito penal ou processual penal. Art. 22. I. CF. 88. Atos normativos dos Ministérios Públicos Estaduais que dispõem sobre a estrutura administrativa e as atribuições de Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado. GAECO.
É igualmente constitucional o decreto do Poder Executivo Estadual que estabelece diretrizes de sua cooperação institucional com o parquê local. Dentro do GAECO, segurança pública é constitucional. No âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso v, da CF, conforme o art. 144, oitavo, da Constituição Federal. As leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional. As guardas municipais podem realizar ações na área de segurança pública, como o policiamento ostensivo, e se submetem à supervisão do Ministério Público, mas não podem executar atividades próprias das polícias de investigação criminal, como as polícias civis. As guardas municipais são reconhecidamente órgãos de segurança pública e aquelas devidamente criadas e instituídas integram o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP. É constitucional a Lei Federal nº 13.022, 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Essa lei não viola a autonomia dos municípios. Art. 144. Oitavo. E se limita a estabelecer critérios padronizados para a instituição, organização e exercício das guardas municipais. A lei constitui norma geral, de competência da União, que, além de tratar da organização das guardas municipais em todos os municípios do país, reconhece a prerrogativa dos entes municipais para criá-las ou não, por lei, e para definir sua estrutura e funcionamento. As guardas municipais podem exercer atividade fiscalizatória de trânsito e, consequentemente, a aplicação de multas previstas em lei, por significar fiel manifestação do poder de polícia. Ademais, revela-se legítimo o desempenho da atividade de segurança pública pelas guardas municipais,